A gente não vai hoje ver aqui os músculos escapulares, porque eles fazem parte do manguito rotador. E como eles fazem parte do manguito rotador, eles são músculos do braço, tá? Então nós vamos ver aqui alguns músculos ainda dessa região aqui. É o levantador da escápula, um músculo importante aqui. Ele sai do ângulo da escápula e vai para segunda, terceira e quarta vértebra cervical para os processos transversos. Ah, são músculos dorsais que se prendem à escápula aqui, o romboide menor e o maior. Eles fazem a retração da escápula para medial. Tá? Temos aqui também os serráteos anteriores, né, que saem dessa borda da escápula, só que por baixo, e vão lá para frente, né, para as costelas. O trapézio, né, é um músculo aqui do dorso, né, que vai cobrir toda essa região, né, chegando a se limitar aqui com a espinha da escápula, né, para baixo é o deltóide, que já é do braço, mas o trapézio é do dorso, tá? Aqui atrás ainda se limitando, né, na região cervical ainda, nós vamos ter o esplênio da cabeça, o semi-espinhal, aqui é mais curto, né, aqui, tá? O esplênio da cabeça e o esplênio do pescoço, né? O esplênio da cabeça, do pescoço é mais curto, né? E o esplênio da cabeça é mais longo, ele vai para a parte posterior do processo mastoide e se insere aqui na linha dos processos espinhosos do pescoço. E o esplênio do pescoço ele é mais curtinho, né? Tá? Ele acompanha o esplênio da cabeça. São músculos que fazem a rotação posterior, né? Eles são músculos opositores dos escalenos, os esplênicos, né? Esplênico da cabeça, esplênico do pescoço, né? E o semi-espinhal, né? Gente, eu vou dar só uma pausa de uns 2 minutinhos aqui, só para tomar uma águazinha, rapidinho. Rapidinho, rapidinho, Beleza, volto.
Bom, gente, vamos voltar aqui, né? Estão a postos? Ou cochilaram todos? Ele, professor. Pessoal, pois embora continuar aqui, né? Nós paramos aqui no trapézio, tá? O trapézio eu coloquei ele aqui como sendo um músculo ainda do pescoço, porque ele sai lá do osso occipital, né? Tá? Mas ele é um músculo que ele é também considerado dorsal, né? Então, o trapézio, ele se origina aqui na linha aqui da espinha da escápula, mas ele sai e vai para toda essa região aqui da cabeça, né? Na parte occipital, na eminência occipital, e vai se inserindo aqui, ele é um músculo multipenado, né? Vai se inserindo aqui nos processos transversos e na linha, nessa linha nucal aqui, né, do pescoço, e também nessa parte dos processos espinhosos das vértebras torácicas, né? E vai até embaixo. É um músculo bastante extenso, né? Por isso que ele recebe esse nome de trapézio, porque ele forma um trapézio, na verdade, né? Tá? Ele é mais ou menos assim, né? Tá. Um músculo bastante extenso, né? Um dos músculos mais largos do corpo, né? E aí ele movimenta aqui, tanto levantando o ombro para cima, né? Tá? Ele também faz também um papel na extensão da cabeça também, né? Aqui nessa região occipital. Ele também é responsável pela fixação da escápula, né, ao tronco, tá? Em movimentação medial da escápula, tá? E também elevação, depressão aqui da região escapular, tá? Sustentação do peso. Então, o movimento também, né, de remada, né, para trás, né, é feito por essa porção aqui do temporal, né? E aí, gente, a gente vai ver o temporal aí trabalhando, né? Tá? Ele faz aí o levantamento do ombro, né? Mas ele também faz o movimento, né, central, né, medial da escápula também, né, que não está representado aqui nesse videozinho, tá? Faz tanto o levantamento aqui nessa região do pescoço, você vê que ele contrai toda a região do pescoço, contrai a região do ombro, né? Mas ele também participa no movimento aqui mais embaixo, né? Fazendo a depressão. Se você pegar alguma coisa aqui, se você for levantar os braços para cima, né? E for tentar subir em alguma coisa, né? Além do grande dorsal que vai trabalhar aqui, o trapézio também vai trabalhar, tá? O trapézio ele faz vários movimentos, é por isso que ele também recebe várias inervações. Então, continuando, né, aqui na região posterior, nós vamos encontrar aqui os romboides, o levantador da escápula, né, o trapézio, e na parte de trás aqui também o grande dorsal, né? O grande dorsal é um dos músculos mais extensos aqui do tórax também, né? Bom, vamos para a parte dos músculos do tronco, da região anterior, tá? Os músculos do abdômen, a parede abdominal. Então, a parede abdominal ela é recoberta aí pela superfície da parede abdominal, né? De pele, né? É um dos locais do corpo onde tende a acumular maior quantidade de gordura, né? A camada adiposa, o famoso bucho, né? Tá? E aí, a pele dá superfície, né? Os músculos retos do abdômen, oblíquo externo, né? Tá? Que é o famoso tanquinho, né, pessoal? Tão sonhado tanquinho aí do pessoal que malha, né? Tanto os homens como as mulheres, né? Então vamos lá. A parede abdominal, além de recoberta com a pele, né?
nós vamos encontrar aqui, nessa região central aqui, se inserindo aqui no osso pubis, em direção aqui ao gradil costal, né, abaixo do peitoral, aqui em cima, o músculo reto do abdômen, né? O reto do abdômen é um músculo que tem vários ventres, né? Como a gente viu na aula passada, que tem músculo vários ventres, né? E ele possui tendões aqui no meio, né? Partes tendinosas, né? Tá aqui no meio, né? E são essas partes tendinosas que formam aí o famoso tanquinho, né? Eles podem ser uniformes ou não, né? Inclusive, eles podem até não ser, aqui no caso, ó, esse aqui está numa altura, esse aqui está no outro, né? Não são obrigatoriamente uniformes, né? Estão na mesma altura, tá? Isso pode ser desencontrado. E aí nós vamos ter aqui o oblíquo, os músculos oblíquos, né? Que são das laterais do abdômen, onde a gente vai encontrar o oblíquo externo, o oblíquo interno, tá? Também vamos encontrar aqui o serrátil anterior. O serrátil anterior ele sai lá da borda medial da escápula, passa por baixo da escápula, se limitando com o subescapular, e vem parar aqui na parte anterior, né? Se inserindo aqui sobre o oblíquo externo e algumas costelas. Aqui, né, gente, é só para repetir, né? Número 1 nós temos a linha alba aqui, tá? A linha alba. No número 2, o reto do abdômen. No número 3, o oblíquo externo. E no número 4, o serrátil anterior. Se a gente fizer um corte aqui no abdômen, né? Cortar aqui, a gente vai ver o oblíquo externo, né? E aí abaixo do oblíquo externo a gente vai ver o oblíquo interno. E abaixo do oblíquo externo, fazendo outro retalho, a gente vai ver o transverso do abdômen. Lembrando que as fibras musculares do oblíquo externo, elas são descendentes, né? Elas vão descendo aqui, ó. Tá? Elas são descendentes. Já as fibras do oblíquo interno, que estão por baixo dele, elas são ascendentes, né? Elas saem nesse sentido aqui. Tá? E já as fibras do músculo transverso, que está abaixo dessa a terceira camada, né? Elas são transversas, né? Elas são da lateral para a região medial. Então aqui o transverso, né? Ó, ele tem um sentido transverso, né? Das fibras. As fibras são realmente paralelas. Então, nos músculos aqui da parede abdominal, se a gente vê por uma vista lateral, né, a gente vai ver aqui as camadas de oblíquos, né? Oblíquo externo, oblíquo interno, tá? Ainda compondo a parede abdominal, a gente vai ter aí algumas costelas com músculos intercostais, porque eles avançam para a parede abdominal. E esses músculos da parede abdominal, eles vão se inserir lá na região posterior, né, onde a gente vai encontrar o quadrado lombar, né, que é aqui o número 4, sai da crista ilíaca e vai para os processos transversos, né, e vai encontrar também aqui o serrátil posterior inferior. Nós temos o serrátil anterior e temos dois serrátios posteriores, o superior e o inferior. Tá? Então, se a gente for observar aqui a parede abdominal, né, nós vamos ter uma camada mais superficial na frente, que é os dois retos do abdômen. Vamos ter uma camada que é externa também, né, mas a fáscia deles dois se sobrepõe ao reto do abdômen, que é os oblíquos externos, tá? Os oblíquos externos ele sai do gradil costal e lá da parte posterior, né, dos processos transversos das vértebras lombares. O oblíquo interno, né, e numa camada mais profunda, o transverso do abdômen, né? Tem as fibras
que vão convergir para o centro, para a linha alba, que também se aderem ao peritônio. E agora vamos para o tórax, né? Os músculos do tórax, basicamente são os músculos peitorais, né? Tá? Os músculos peitorais maiores e menores. Os músculos serráteis, né? E grande dorsal, tá? Abaixo da clavícula tem o subclavicular, que não dá para ver aqui nessa imagem, também pertence ao tórax, tá? E aqui nós vamos ter aqui o músculo peitoral, que ele faz a adução, né, do braço, tá? E o peitoral menor, né, ele faz a protrusão da clavícula, né? Ele se insere aqui no processo coracoide da escápula, né? Prendendo a clavícula nas costelas, né? Tá fazendo a protrusão da clavícula ou da escápula. E aí os peitorais maiores, né, e menor, né, junto com tríceps, né, braquial e vários outros, né, fazem essa movimentação aí de flexão peitoral, né? E aí, se prendendo ainda aqui, ó, que eu falei para vocês, nós vamos ter aqui o serrátil anterior, né? O serrátil anterior, ele tem uma porção superior, uma média e inferior, né? A gente, quando olha ele aqui, a gente só vê essa porção dele aqui, ó. Ele aparece aqui, ó, parecendo assim, tipo uma asinha aqui, né, do lado, né? Tá? O serrátil anterior. O serrátil anterior, ele sai lá da borda medial da escápula. A escápula aqui, a parte da fossa glenoide, a borda lateral, né? A borda lateral aqui e a borda medial lá embaixo, né? Aqui é o músculo subescapular, né? E por baixo dele, saindo da borda medial, vindo para frente, nós vamos ter aqui o serrátil anterior, tá? O serrátil anterior, ele também participa desse movimento aí de flexão peitoral, né? Ele projeta a escápula para a lateral e para a frente, né? E aí nós vamos ter os músculos intercostais também, são músculos que fazem parte do tórax. Os músculos intercostais, eles ajudam, né, na respiração também, né? Eles fazem a contração aí dos arcos costais, levantando os arcos costais junto com os músculos que ficam na região espinhal, tá? Nós vamos ver uma camada interna e outra externa, né? Por dentro e por fora. Lembrando que a camada interna é descendente, né? É lateromedial, e a camada interna é ascendente médio-lateral, né? Tá? De forma que a gente vê assim, né? Uma camada interna e outra externa, tá? Intercostais externos, né? São descendentes e os internos são ascendentes, né? E aí os músculos do tronco, né, da região posterior, eu já mostrei alguns para vocês, alguns como o grande dorsal, trapézio, né, os romboides, né, são os mais superficiais, e alguns músculos da espinha aí que a gente vai ver, tá? Bom, gente, aqui nessa imagem aqui, tá um pouco feinha, mas foi retirado daqui de cima, né, o trapézio, né, tá? O grande dorsal que fica aqui, né? Tá? Foi tirado da frente, foi tirado daqui a escápula que fica aqui em cima. Então, tirando tudo isso de cima, a gente visualiza a parte dorsal propriamente dita, né? Onde a gente vai encontrar aqui os músculos espinhais do pescoço, os espinhais da cabeça, são esses mais fininhos, né? Nós tínhamos visto lá anteriormente, né? Alguns músculos do pescoço, tá? E aqui nós vamos ter os músculos espinhais, né?
espinhais da cabeça, espinhais do pescoço e espinhais do tórax. São aqueles músculos que ficam exatamente paralelo aos processos espinhosos das vértebras. Tá? São os músculos espinhais. Na região anterior, né, nós vamos encontrar aí o longuíssimo do tórax, né? Aliás, na região posterior, né? Os espinhais são esses aqui, né, que eu tinha acabado de falar, tá? Espinhais do pescoço, espinhais do tórax, né? São esses aqui, tá? E aí nós vamos encontrar aqui também o quadrado lombar, vamos encontrar aqui o ilho costal, né, que sai da região ilíaca e vai para as costelas, né? O ilho torácico, né, o longuíssimo do tórax, né, que são músculos também que fazem o abaixamento das costelas, né? Tá? Então, nessa parte dorsal, tem aqueles músculos mais superficiais e tem os músculos mais profundos, né, da coluna, né? São os músculos eretores da coluna, né? O músculo longuíssimo, né, é um músculo eretor da coluna. O ilho costal, né, ele sai lá de baixo e vai se inserindo em várias costelas aqui, tá? Ó, ele sai lá de baixo do osso ilíaco e vai se inserindo em diversas costelas aqui, né? Tá? E o longuíssimo, né, ele sai também lá da região sacral e vai até a região do pescoço, né, lá em cima, né? Tá? E o músculo espinhal são aqueles que eu mostrei já para vocês, né? São aqueles que ficam exatamente paralelos aos processos espinhosos, espinhal do tórax, da cabeça e do pescoço, né? O da cabeça fica mais ou menos aqui, o do pescoço mais ou menos aqui, né? São os músculos espinhais, tá? E aí, por cima deles, né, nós vamos ver aqui, prendendo a escápula para a central, os romboides maior, romboide menor e o levantador da escápula, né? São músculos que saem da borda medial da escápula para os processos espinhosos da coluna. Tem outro músculo que sai também aqui dessa borda medial, mas ele sai por baixo, né? E vai lá para frente, que é o serrátil anterior, né? Ele vem por baixo aqui e vai lá para frente. Tá? E aí nós temos o trapézio, que é a camada mais superficial, e o grande dorsal, que ele sai lá do húmero, né? Sai lá do húmero e vem aqui para os processos espinhosos da coluna, né? Que é um músculo que ajuda na adução, aliás, na abdução do membro, né? Então, coloquei aqui uns numerozinhos aqui para a gente exercitar, tá? Número 1 seria o trapézio, número 2, grande dorsal, número 3, romboide menor, número 4, romboide maior. Pessoal, aqui tá errado, viu? Tem que corrigir isso aqui. Não é 4 não, outro número aqui, tá? Aqui, esse outro aqui é o levantador da escápula, tá? Esse número aqui. Tá errado aqui. Aqui em cima eu coloquei, mas a gente ainda vai ver, músculos faz parte do membro superior, né? É o supraespinhal, o infraespinhal, o redondo maior e o redondo menor, né? São músculos do braço, não interessa hoje pra gente, tá? Aqui são os mesmos músculos, né? Redondo maior, redondo menor, supra e infraespinhal. Aqui no 13 nós temos o serrátil anterior, né? Que sai dessa borda aqui e vai em direção à região anterior. Ele dá a volta aqui nas costelas e vai se inserir nas costelas, né? Aqui seria o oblíquo externo, né, gente? No 12, que sai daqui de trás e vai lá para o abdômen, né? Lá para frente. No 9 e no 10, nós temos os dois serráteos posteriores, né? Serrátio posterior superior e serrátio posterior inferior. O 13 é o serrátio anterior, e o 9 e o 10 são os dois serráteos posteriores. E no 11 aqui nós temos os intercostais, né? Em cima aqui o esplênico da cabeça, né? Esplênico do pescoço, esplênico da cabeça, né? Nós temos os espinhais da cabeça, do pescoço e do tórax. E aí nós vamos ter também os esplênicos da cabeça e do pescoço e do tórax. Tá? Esse aqui é o movimento, né, que o grande dorsal faz, né?
Ele tanto puxa para trás, como ele faz a flexão do ombro e faz também a adução, né? Aqui é só repetindo, gente, os mesmos músculos, né? Serrátil posterior, inferior, superior. E a camada da aponeurose tóraco-lombar que vai cobrir aqueles músculos lá, né? O espinhal, o longuíssimo, né? O ilho costal, todos aqueles músculos que eu falei para vocês aqui, tá? E aí, além desses músculos aqui, se a gente tirar todas essas camadas, né? Camada de trapézio, camada de romboides, né? Grande dorsal, aí também tirar essas camadas aqui de longuíssimo do tórax, ilho costal, espinhais, né? Tirar todos eles, a gente ainda vai encontrar mais outra camadinha de músculos aqui, bem internos, né? Que são os músculos levantadores das costelas, bem pequenininhos, né? São músculozinhos que ficam aqui entre os processos transversos e as costelas. Eles levantam as costelas, né? Eles ajudam no levantamento, na inspiração. Tá? E os músculos internos do tronco, né? São aqueles que aparecem na parede posterior, na parte interna, né, do tronco, que são o psoas maior e o psoas menor, e o músculo ilíaco, né, que fica aqui nessa parte. Os dois juntos se juntam aqui embaixo para formar o músculo ilio-psoas, né? Tá? Os dois passam por baixo do ligamento inguinal. Eles se prendem na parte aqui da coluna lombar, né? Estão no tórax, mas eles vêm para a parte interna do abdômen, né? E aí, por cima deles dois, a gente vai ter também o psoas menor, que é um músculo menorzinho, e o tendão dele vai se inserir aqui no ramo superior do pubis. E aí o quadrado lombar também, já falei deles para vocês, se insere na costela flutuante, né? E vai para a crista ilíaca aqui, né? Fica na região posterior, logo abaixo aqui do grande dorsal e do serrátil posterior inferior, e ele vai estar lá embaixo, né? Também por baixo do ilho costal. E aí também a gente considera aí como um músculo do tórax, né, o diafragma, só que ele é apesar dele ser um músculo esquelético, né, tem fibras, né, estriadas esqueléticas, né, ele é um músculo involuntário, né, coordenado aí pelo nervo frênico, tá? Ele ajuda na inspiração e na expiração, tá? Ó, pessoal, isso aqui que aparece aqui, acima da primeira costela, é o pulmão, viu, gente? É o pulmão. Ele fica bem aqui, tem uma região de opérculo aqui que cobre o pulmão aqui. É por isso que às vezes a pessoa leva um tiro no pescoço, uma facada no pescoço e atinge o pulmão. E a pessoa não sabe por quê, mas ele vem até aqui em cima, né? Tá? E aí o diafragma, né, tem esse formato aí, né? Tá? Abaixo dele a gente vai encontrar o fígado, né, aqui para cá, o estômago aqui, o baço aqui, né, logo abaixo do diafragma. Aqui região de intestinos, né, fica tudo aqui, né? Essa região aqui todinha fica o fígado, aqui fica o estômago, né, nessa região, o baço, né, tá? E acima dele vai ficar os pulmões, né, coração, né, no tórax. Ok? Bom, gente, aqui só a localização, né, do diafragma, né? Ele sai aqui da borda das costelas, né, dá a volta todinha e se insere na parte posterior das costelas. E os pilares diafragmáticos, eles se inserem aqui nos corpos das vértebras lombares, né? Esses pilares, eles têm umas brechas aqui, que é onde vão passar aqui esôfago, vão passar a aorta e a veia cava inferior.